Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pode Falar Mais Cast. Eu trouxe ela, que é atriz e modelo, Vitória Pascalis, e ela, que é atriz, cantora, produtora fonográfica e sonoplasta, Bárbara Frazão. Oi, meninas! Como vocês estão hoje, hein? Tá tranquilo, um dia corrido, mas tá ótimo. Olha, não tem dia melhor pra gravar esse podcast do que hoje. Tá sendo até um respiro pra mim estar aqui. Aqui, assim, virou o respiro do meu dia, porque olha, eu tô desde de manhã que nem maluca, criando, basicamente parece que o universo falou: "Olha, você vai criar conteúdo pro podcast, tá bom?". E aí ele me Ai, jogou pro dia de hoje. eu amo! Eu já tenho muito conteúdo para esse tema. Então vamos começar já, né, pela primeira pergunta. Nesse momento, agora, estão ainda cansando pelo meio do dia? Ou vocês já acordam cansadas? Qual que é o mood? Olha, geralmente eu sou do time que acorda um pouco mais tarde, assim, porque Ah, eu é? geralmente. Só que de uns tempos pra cá, desde que eu assumi a questão toda dos meus projetos pessoais, eu falei: "Não, é agora, vai sair nem que seja na força do ódio". Uhum. Aí a ansiedade já fica aqui assim, ó. E às vezes você não percebe. Às vezes você, tipo, você faz suas coisas no dia a dia e tal, e aí, tipo, você tá cansada, seu corpo tá exausto, você deita na cama e você até que dorme, só que, tipo, sol na janela já acabou pra mim, aí eu não tô conseguindo mais dormir. E eu sempre fui uma pessoa que eu consigo, só que eu acho que é isso, sabe, a É a vida que pilha. A a pilha. pilha. E mesmo que não pareça, você Uhum. dorme e só não rende como antes o sono, né. É, porque é tantas coisas que a gente coloca de expectativa, de vontade que dê certo, e tantos prazos e metas que a gente coloca pra nós mesmos, né, que acaba rolando esse lance de você tá tão pilhado que seu sono não é de qualidade. É tenso. E Vai você, tudo por Vicky, água abaixo. vai tudo por água abaixo. E você, Vicky, como é que tá? Qual time você tá por Cara, enquanto? é, eu sou um pouco dos 2, na verdade, porque como eu não tenho rotina, tipo assim, eu sou atriz, modelo, mas eu também trabalho com recreação, trabalho com evento, eu trabalho com corporativo, trabalho, assim, disponível para tudo e todos o tempo todo. Então, isso é muito relativo. Essa semana, por exemplo, eu fui trabalhar virada 2, 3 dias, então eu tive um sono muito revigorante e acordei muito bem. E aí, eu acho que quando a gente dorme cansado, o sono rende mais, sabe? Sim. Com certeza. Principalmente esse cansaço físico mesmo, né, que não dá nem pra você pensar. Porque quando tem um espaço ainda de pensar, de querer fazer ajeitar sua vida, aí o sono talvez não renda tanto. Mas esse tipo de sono que você tá falando, quando a gente tem que trabalhar muito, que a gente se joga e a gente tá tendo que render e dorme pouquíssimo ou quase não dorme, né, fica virada mesmo, que já Sim. aconteceu comigo também, infelizmente. Eu uma vez, gente, eu lembro uma vez que eu estava com um prato de comida na mão. Eu comi assim e eu cochilei. E aí depois eu acordei assim, meu Deus, caramba, é verdade. De tanto cansar. Eu desliguei, meu corpo desligou, sabe? Acontece, né? Eu já dormi no banho, Nossa, acredita? Eu estava tomando banho, aí, tipo, eu apaguei, eu: "Meu Deus", sabe, Socorro! ainda na no trem, você senta no trem, assim, ó, cansado, o balanço, assim, ó, é uma coisa, assim, que vai te minando, você acorda 18 estações pra frente, é que você tinha que descer. E, É sempre assim. Trem eu tenho que ficar muito ligeira, porque se eu moscar, ó, já nossa, dormi. isso de dormir no trem é muito de gente que trabalhadora mesmo, né? De perder o trem, de ai, o único cantinho, momentinho que eu tenho é esse aqui de trajeto. Aí quando você consegue, né, sentar confortavelmente e encostar para tirar um cochilo, que não é sempre, né, nós que moramos em São Não. Paulo, estamos aqui, não é sempre. não é E sempre. e quero saber de vocês aí, meninas, quando vocês estão cansadas, como é que é aí pra vocês? Vocês têm alguns sinais, assim, que demonstram quando vocês realmente estão muito cansadas? Nossa, eu Cara, fico zero paciência. Você Zero também? paciência. Não tem como. Cansaço já leva à impaciência, né, a gente fica estressado, qualquer coisinha já fica: "Ai, não sei, vai botar uma tarja aí, puta que pariu", sabe, Pode tipo, falar. sabe, chutou a quina da cama, não é nem coisa assim, sabe, gigantesca de trabalho, sei lá, chutou a quina da cama, você já fica: "Ah, puta que pariu, cama filha", sabe, você fica, porque Aham. você já tá no seu limite do emocional, assim, extrapolado, né.
energia em decisões e, gente, tomar decisões dia a dia é um negócio que demanda muita energia, Demanda muita muito. energia. Tipo, nos últimos tempos, assim, nessa investida, assim, de projetos pessoais, assim, tem um grupo meu musical chamado Suave Tom, e a gente vai Sim. fazer um evento amanhã e a gente tá nessa corrida aí pra fazer material fotográfico, gravar um material bom musical, né, com aquela qualidade mesmo, pra mandar mesmo pra editais, pra fechar vendas e tudo mais. E assim, a gente tá começando, né. Todo projeto que Sim. começa, a gente precisa assumir muito mais função. Então assim, é tipo Todas. todas, assim, Uhum. são pouquíssimas que a gente consegue realmente deixar na mão de outras pessoas, porque é uma Delegar. coisa que naturalmente, né, gente, capitalismo, tudo tá ligado a dinheiro e, tipo, também é foda a gente chamar alguém, mesmo que seja super parceiro, é foda se chamar alguém pra trabalhar de graça, tá ligado? Totalmente, é. Sabe? Uma coisa é, tipo, uma marca, a gente conseguiu parceria com marca de torrada, a gente conseguiu uma parceria com marca de roupa. Então, assim, uma coisa é assim, a galera que tá crescendo também chega junto e fala: "Não, vamos lá, você divulga minha marca, né, a gente coloca o logo, não sei o quê". Legal, uma coisa é isso. Agora, tipo, a galera que depende de serviço, de você chamar, tipo, né. Então, assim, você vai lá pegar a plataforma no teatro e você vai carregar no carro, e aí você vai vir, você tem que limpar, porque a plataforma tá mofada. As Aí Bem uma experiência você vai ficar individual. e juro! E aí você vai limpando desesperado, porque você tá pensando no mofo que você tá respirando e se você vai conseguir cantar no dia seguinte, porque no final de tudo, o que importa é que você vai estar cantando, entendeu? Você precisa estar, Exato. entendeu? Precisa ter um negócio de qualidade. E aí você fica nessas, e aí vai no atacadão, compra bebida, pra não sei o quê. Você fica: "Meu Deus do céu, o tanto de decisão que você precisa tomar", e é um negócio que drena. E pra mim, assim, que sou libriana, gente, acabou, né? Já é difícil. Já é difícil escolher a roupa que eu vou vestir no dia. Agora isso tá ligado? Agora, decisões, assim, da minha vida, de trabalho, puta merda, é assim, drena. E é isso, você faz um monte de coisa, mas parece que ainda porque não tá virando financeiramente, né, então você não tá vendo o Sim. resultado que importa no capitalismo, que é o financeiro, né, então dá aquela é uma doideira, gente, ser artista nesse mundo. Não é Não, ser fácil. artista Olha, é maluquice, né. Eu juro por Deus, eu maluquice. estudo, 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 eu penso, né: "Poxa, gente, eu estudo tanto, eu trabalho tanto, né, eu queria muito conseguir fazer outra coisa, porque deve ser muito gostoso você estudar e as pessoas te valorizarem, né, e as pessoas falarem assim: 'Nossa, que incrível isso que você faz'". Porque quando a gente é artista, até a gente ser famoso, a gente é maluco, né, aí a gente é maluco, aí eles querem tirar a gente pra maluco. Porque assim, eu escrevo o roteiro, eu monto a peça, eu separo o lugar, eu contrato as pessoas, eu marco o ensaio, eu faço o ensaio, eu levo a luz, eu faço a maquiagem, aí no final de tudo, é assim, ó: "Ai, mas você não pode me colocar na lista da sua peça? Você não pode". E assim, eu que já não dormi uma semana inteira, entendeu? Eu que já tô virada 7 dias tomando Red Bull, entendeu? E chorando no banheiro, micropausas de 2 minutos, entendeu? Em Aí, posição fetal. entendeu? É isso que eu faço. Porque eu falo assim: "Gente, não é possível que eu mesma me coloquei nessa situação", sabe? Eu fui lá e eu optei por essa situação. E eu amo, sabe? Poxa, caramba, eu não queria gostar assim. Relação É muito tóxica. difícil. É uma relação tóxica, tem uma Relação relação muito muito tóxica com a tóxica. arte. E como você fica, Vicky, quando você percebe esse cansaço todo? Como que é geralmente no seu humor, fisicamente, assim, como é que fica? Isso é engraçado, porque na verdade eu sou meio que o oposto da Bárbara. Eu por trabalhar com evento, talvez por conta da minha criação também, eu já sou uma pessoa irritada. Eu tenho essa questão da irritabilidade ser muito fácil. Então, pra mim, eu sempre estou irritada, eu sempre estou tranquila. Até alguém abrir a Aham. boca e fazer uma pergunta. Aí eu fico irritada. Alguém que recebe o triplo do meu salário me perguntar uma coisa que, sim, uma criança de 12 anos deveria saber, aí me tira do sério, entendeu? A qualquer momento do dia. Não preciso nem estar cansada, entendeu? Então eu sinto que Aham. eu já tenho essa instabilidade mais com raiva mesmo, com ficar brava com as coisas. Então, quando eu tô cansada, eu fico mais melancólica. Tipo assim, ó: Aham. "Ai, Vitória, o que que nasce do pé de caju?" Eu fico: "Ai, amigo, caju, sério". Eu falei: "Ai, já cansei, eu não tenho mais com quem brigar", sabe. Aí eu vou e choro e fica tudo bem, porque
Eu cansada, eu fico de TPM, cara, não tem como. Quem fica irritado é o meu 24/48, entendeu? Ficar irritado pra mim é segunda-feira pela manhã. Aí, só que assim, Uhum, o estresse às vezes é tão grande, né? Vocês sabem como é. Poxa, às vezes eu trabalho em 3, 4 coisas diferentes por dia. Eu saio de casa às 5 horas da manhã e quando é 3 horas da manhã eu ainda estou trabalhando, sabe? Aí eu uhum. chego em casa, às vezes eu preciso responder uma mensagem, preciso falar com alguém. E eu fico mais melancólica mesmo. O meu corpo, ele fica um pouco mais cansado. Eu sou uma pessoa que fala muito, eu falo, 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 falo. Deixar eu palestra, assim, daqui até amanhã, e eu não preciso que vocês falem nada, eu simplesmente palestro mesmo. Mas quando eu tô cansada, eu juro, eu sinto que, assim, tudo que eu falo é triste, tudo que eu falo. Às vezes eu até opto por ficar quieta. E isso é muito estranho para as pessoas que convivem comigo. Então, elas sempre perguntam: você tá bem? E aí você já tá cansado. Você tá bem? Aí já era, né? Eu tô temos, né? Tô tentando, Eu tô Aí já aqui tem carga, né? sobrevivendo. É. tentando ficar bem. É o que eu posso oferecer, porque é real, assim, isso é muito, muito honesto. É, eu acho que eu também, um pouco como vocês, acontece isso também, de ficar um pouco melancólica, também, né, irritabilidade com certeza. E eu também perco muito a minha, essa atenção, sabe, do dia. E aí, nesses momentos, meu corpo vai desligando para algumas coisas mesmo, de fato, sabe? Principalmente nós que trabalhamos com comunicação, que estamos sempre, qualquer pessoa pode ser futuramente alguém para te indicar, para lembrar do seu rosto, para te trazer algum novo contato de trabalho, né. Então a gente sempre vive nesse lugar mascarado socialmente, de sempre estar com um sorriso, de sempre ser tão legal com o outro, né, simpático, sempre mostrar o quanto a gente é inteligente e fazemos tantas outras funções fora o que a gente deveria só fazer mesmo, né, que a gente gostaria de fazer na realidade. Porque pra Sim. gente é sempre nós somos nosso próprio cartão de visita, né. A gente trabalha com a gente, então não tem jeito. E muitas vezes, quando a gente tá nesse lugar mesmo do cansaço extremo, a gente não consegue, nem performar, né, que é uma coisa meio comum. Muitas vezes as pessoas sentem: "Nossa, eu tive que performar hoje no trabalho", né, uma pessoa mais corporativa, e eu fico: "Gente, a gente performa praticamente todo dia, né". Toda vez que você vai em um ambiente de trabalho, você tá ali sempre tentando demonstrar tudo que você tem, né. E É. nem sempre a gente agrada e ainda é cansativo pra caramba, né. E vocês têm essa coisa de fingir energia pra realmente trazer uma energia? No momento que não tem como, Eu né. optei por essa pessoa, que já não é a pessoa mais paz e amor, eu gosto de trabalhar com o público. Eu optei por isso. Eu olhei pra mim no espelho e falei assim: "Bom, eu sabe o que seria muito bom pra você, guerreira? Trabalhar com o público, Desafiador? entendeu? Você precisa trabalhar com o público pra você ver como é a realidade". E normalmente quem trabalha comigo não me reconhece fora do trabalho, porque eu tenho uma persona mesmo, assim, eu tenho uma persona muito real. Eu não sei se é porque eu cresci meio que na era da tecnologia, mas eu já cresci fazendo essa persona indo e voltando, né, porque nas redes sociais eu acho que todo mundo performa, e como eu já estou Sim, nas redes sociais há muito tempo e eu já faço coisas nas redes sociais há muito tempo, essa transformação de ir da persona Vitória para trabalho e sair da persona Vitória para trabalho, para mim é muito fácil, é muito simples. Então assim, às vezes eu chego no trabalho com a cara amarrada, com a roupa escura, que é do meu estilo, que é as minhas coisas, e quando eu entro, eu já entro outra pessoa, porque não sou eu, é a persona do trabalho que eu tenho. sim. Total. Essa gente, esse negócio de forçar uma energia que é inexistente, ai, é complicado, né, porque parece que consome mais. Uma coisa é, tipo, você, né, precisar buscar energia para estar em algum lugar, mas o plus da energia social porque, assim, por exemplo, numa academia, você não precisa ser social numa academia, você Não, só precisa. graças a Deus. Entendeu? Você só precisa da força pra ir pra lá e pra a força pra se obrigar ali a treinar, né. Mas agora se você vai pra um contexto social, que você precisa ainda elaborar gente, quando eu fico cansada, eu sinto que minha sinapse fica muito lenta, eu não consigo elaborar uma frase. Eu fico tipo
Horrível, verdade. Eu volto a ser um Neandertal, tá ligado? É por isso Eu que você faço tem uma que ter as frases regressão. prontas. Você tem que ter as frases prontas quando você tá cansada, entendeu? É tipo assim, ó: "Ai, você tá bem?" Você tem que É, entender, entendeu? exato. E você também vai desistindo? Eu sinto que eu vou desistindo. Lógico. Tipo: "Ah, você tá bem? Ó, onde você foi?". "Ah, eu fui ali no", Ali. Com Deus. Não, eu sabe? gosto E das minhas morreu. coisas, Tipo, exatamente. não me obrigo a terminar a frase, tá ligado? Tipo, não tenho energia pra isso. Então, a energia social acho que demanda demais, porque, tipo, uma coisa é você estar num contexto relaxado, que se você falar uma merda, beleza. Mas às vezes, dependendo do contexto, você precisa estar ali com a sinapse em dia, precisa estar Sim. no full energia pra desenvolver um pensamento. Nossa, gente, e tirar essa energia assim do é uma loucura. Aham. É uma loucura, consome demais. Não, eu ia falar, e quando você tá super cansado, e aí isso é físico, isso é mental, aí você tá no transporte público, e assim, uma pessoa que não tem nada a ver com o seu cansaço, puxa um assunto com você. E aí, Ai, tipo, mano, você não quer ser grosso, sabe? Porque é sempre uma pessoa muito bacana, é sempre assim, aquela velha que vai te contar a história de vida dela e você sabe que ela precisa falar com alguém, sabe? E a gente que é da arte, a gente chama, né? Eu acho que a gente tem esse contexto também, das pessoas se sentirem à vontade com a nossa energia. Só que, meu, às vezes você tá tão cansado que Muito. você olha para aquela pessoa que você sabe que precisa daquilo, e a gente tem isso, né? E, meu, eu sei que você precisa, eu te entendo completamente. Mas eu não consigo formular um nossa, pensamento sim. baseado nisso que você tá me dizendo. Nossa, hoje eu tive uma situação exatamente assim. Eu comentei, né, que a gente, enfim, tem um evento amanhã, a gente tá pegando as coisas, produzindo, fazendo os negócios tudo, né. Aí a gente foi no teatro pegar essas plataformas mofadas. Enfim, Ranço. Ela tá com uma raiva disso aqui tá mofado. Juro, É pra juro amanhã, gente. Juro por juro. Deus! E sabe o que é pior? Eu já trabalhei em espetáculos em que estavam essas plataformas. Sim. Só que, assim, eu trabalho como técnica de som, né, nesse projeto e em muitas coisas, assim, em projetos eu trabalho mais como técnica de som. Agora eu tô tentando, né, me jogar mais pra atriz, cantora, enfim. Mas eu trabalhava como técnica de som nessa produtora, né, que, enfim, usa cenários, às vezes reaproveita no próximo espetáculo e tudo mais. Sim. E aí, tipo, os praticáveis e tal, eu via montando e beleza, assim, via a galera reclamando de cheiro de mofo, alergia, não sei o quê, sempre era uma questão. Só que, assim, eu já tinha coisa pra caramba, porque eu estava como microfonista, operadora de projeção, operadora de áudio, tipo, estava assim, maluca, sabe aquele acúmulo de função gostoso? Então, Sim. eu estava Você não dá nesse. esses artistas ai, ai, esse elenco reclamando do mofinho do praticável. Ligava muito, assim, porque, assim, teatro é cortina, é o carpete do Sim. próprio teatro, então, assim, mofo, ácaro, é Ácaros é tipo coisa mais normal, né. é a festa, teatro é festa de mofo e ácaro, né. Então, assim, não sabia que tinha essa questão da plataforma, né, achava que às vezes era uma questão do teatro, enfim. Aí, beleza. Aí quando eu fui pegar essa birosca birosca não, gente, porque vai salvar demais, vai ser Vai, tudo. vai. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Mas é porque eu joguei a minha roupa, eu suei carregando, aí eu tirei minha blusa, estava de top, tirei minha blusa, eu joguei atrás. Ah, Aí eu fui descendo, que eu peguei, eu fiquei: "Que é esse negócio branco?". Aí voltei, não sei o quê, aí o Anselmo: "Ai, esse negócio cheio de mofo sujou minha roupa". Aí eu: "Ai". Aí eu então olhei os pontinhos todos brancos que estava cheio, cheio. Era mofo, tristeza. juro, juro. Então assim, não era nem isso que eu ia falar, gente, desculpa, eu acho que juro, mas enfim, aí a gente combinou com a técnica do teatro, né, a Lu, aí ela liberou pra gente, a gente pegou lá e tal, e aí ela falou com o rapaz da garagem, né, o segurança, não sei exatamente, acho que ele é meio que segurança e supervisiona ali a garagem e tal. Um fofo, um querido, tipo, disposto a nos ajudar e não sei o quê. Falou: "Não, embica aqui, não sei o quê", ajudando ali a parar bem na vaga e não sei o quê, e querendo ajudar ali a posicionar os negócios. Só que assim, um fofo, um querido, a gente viu que a intenção boa estava ali. Só que, tipo, a gente estava tão estressado que a gente tá desde de manhã correndo, o Anselmo indo pra cima e pra baixo e busca não sei o quê, carrega o carro, descarrega o carro, e eu preparando as coisas, as comidas de amanhã, e aí organizando a casa, não sei o quê. A gente estava tão exausto, tão exausto. Uhum. E aí, tipo, a gente escutava e a gente: "Ah".
legal. Só que, tipo, ele queria muito fofo, sabe, ele queria realmente ajudar. E legal, mas, tipo, emperrava, sabe, a gente já estava cansado, com pressa, atrasou todo o cronograma. E aí a gente bem nesse limite que você falou, tipo: "Porra, você claramente é uma pessoa da hora, mas eu não tô legal pra isso", Eu sabe. não vou conseguir É. corresponder às suas expectativas. Teve Gente, uma Exato. vez Teve uma vez que eu trabalhei, eu estava numa gravação, e aí essa gravação já sabia que ia dar errado. Sabe quando você sente que vai dar errado, entendeu? E eram pra ser 12 horas de vai dar gravação, a ruim. gente ficou 16 horas gravando. E aí, meu, eu cheguei em casa super cansada, falei assim: "Não, vou fazer a minha marmita de amanhã, porque amanhã eu vou acordar muito cedo, e vou fazer um trabalho que eu detesto fazer, então vou fazer uma marmitinha, porque aí eu almoço tranquila, tal". Aí eu fui, cozinhei, fiz minha marmita, tomei banho, e só depois eu fui dormir. Gente, eu fui dormir tão cansada que eu acordei atrasada. Acordei atrasada, saí correndo, esqueci a minha marmita, gente. E eu pegava ponto Que o ônibus no ódio. terminal. Juro, eu pegava um ônibus no terminal e eu ia, tipo assim, até o final do terminal. Eu ia descer 3 pontos antes do final do terminal. Então eu fui sentada. Sentou uma senhorinha do meu Aham. lado. "Ai, você é igual a minha neta". Ai. Aí eu: "Ai, gente, não é dia pra isso. Não é dia pra eu ser igual a sua neta, cara". E eu não consigo, cara. Eu tenho um negócio que eu não con senhorzinho e senhorinha pra mim é sagrado. Eu não posso dizer não para o É que eles estão falando tudo. pra É tudo na minha carreira, entendeu? Eu sempre tenho que dar oi para um senhorzinho com uma senhorinha. E aí ela sentada do meu lado, do começo até o final do ponto, falando sobre a neta dela, porque a neta dela era igual a mim. Porque assim, os senhorzinhos têm isso, que todo mundo se parece, né? Você sempre vai parecer alguém da família. E aí, como a neta dela era parecida Sim. comigo, eu mostrava foto e eu completamente não verbal, gente. Eu não tava conseguindo. Eu forçava, eu pensava, quando eu pensava pra falar, quando eu montava uma sequência de palavras na minha cabeça, ela já falava por cima. Ai, graças a Deus. Pelo menos tá falando sozinha, vai falando aí, eu vou só Graças a Deus. concordando com a cabeça. Mas, gente, esse dia eu fiquei tão irritada, eu fiquei tão irritada. E ela falando, e eu assim, gente, não acredito que eu esqueci minha marmita. Eu dormi tarde pra conseguir fazer a marmita, pra chegar e perder o ônibus, e não levar a marmita. Deixa eu E, falar e eu que isso pensando, e daí ela é, falando. tipo, top um humilhação do proletariado, É tá. mesmo. Ai, como Fazer pode? marmita, ficar até tarde pra fazer marmita e esquecer no dia seguinte é top um humilhação, tá. É Cara, isso top me 1 humilhação. E é afetei. tão dolorido. Juro. É muito dolorido, porque você passa o dia inteirinho pensando na sua marmitinha. E aí, quando você às vezes tem algum momento do dia que você esquece, aí depois que você tá indo embora, então um reconforto, assim, tipo: "Ah, é? Tem minha marmitinha lá pelo menos". Oh, meu Total. Deus. E vocês sabem, né, que nós vivemos em uma cultura que romantiza estar sempre ocupado, né. Eu vejo que no momento vocês realmente estão ocupadas, não, mas vocês acham que isso prejudica um pouco a nossa cabecinha e o jeito como a gente vive hoje? Eu sinto que, tipo Pode assim, falar. Viver em São Paulo por si só já é uma romantização de estar sempre correndo pra tudo, né. Esse é o primeiro ponto. E aí é tipo assim, viver em Uhum. São Paulo, no capitalismo, na fase do capitalismo que a gente tá também, né, porque o capitalismo, são fases e a gente tá, tipo assim, na fase do capitalismo onde tudo o tempo todo tem que ser muito viral, tudo o tempo todo tem que ser muito rápido, né, a gente escuta áudio no 2.0, a gente vê vídeo no 2.5, a gente não consegue mais parar pra escutar uma música que tenha 6, 7 minutos, tudo tem que ser pra ontem, pra ontem, pra ontem. E, né, viver em São Paulo, sendo artista, tendo que correr atrás do próprio dinheiro, porque é muito fácil ser o Fiuk, né? "Ah, eu quero ser artista, sou o Fiuk". Aí você pode fazer qualquer coisa da sua vida, né, você é o Fiuk, amor. Aí você pode tocar guitarra mal, tocar bateria mal, Exato. fazer um trabalho mal feito, você pode ser um artista medíocre, entendeu? E aí vai estar sempre lá. O Fiuk, ele pode fazer um trap meia E boca, eu não ainda haverá posso. portas abertas. Entendeu? O Fiuk vai Juro. com um microfone com autotune, e a pessoa que poderia muito bem dar R$ 100 no ingresso de uma peça, mas com certeza não vai fazer isso, vai absolutamente arte. Porque é o Fiuk, entendeu? Só que Uhum. a Bárbara Frazão, que tem 9 profissões diferentes em 15 formações de escola,
Se a Marvel não fizer menos do que excelente, um pouquinho menos do que excelente, acabou. Acabou. Nunca mais o seu patrocinador vai te dar E a uma bicha canta, atenção. hein? Não, e a bicha canta, e a bicha atua, e ela faz A bicha canta. fonoaudiologia e todas as coisas chiques Maravilhosa. e tal. Mas Ai, é muito, gente, é foda. é muito difícil. Então eu sinto às vezes que eu passo muito tempo correndo, 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 tipo assim, essa semana eu virei pra trabalhar fora, eu dormi em cantos aleatórios, e aí eu saí, fui trabalhar num ponto de São Paulo, e aí depois fui trabalhar em outro, saí do Embu das Artes para ir para São Mateus e trabalhar no Tucuruvi, aí você volta, aí você faz isso. Quando eu tirar uma semana pra respirar, eu não vou conseguir, eu vou me sentir mal, porque o tempo todo a minha cabeça ela fica Uhum. pensando: "Ah, mas eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar fazendo isso, né, eu poderia estar fazendo aquilo, eu poderia estar lendo um livro nesse tempo", mas nem sempre a gente tem cabeça para conseguir construir também, né, porque trabalhar arte, construir pensamento, trabalhar pensamento crítico também demanda um tempo muito grande da gente, e não é sempre que a gente consegue fazer isso. É muito difícil, né, quando a gente precisa de um tempo para descansar depois de todo esse tempo romantizando essa correria que a gente estava vivendo, né. Eu tenho muito isso, se eu Sim. passo tempo trabalhando sequencialmente e eu pauso, porque, meu, às vezes o corpo não aguenta, às vezes a mente não aguenta, às vezes tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu me sinto muito culpada, às vezes, por problemas pessoais interferirem no meu trabalho, e isso é uma realidade. Eu descobri que eu tinha sido traída, tipo, 1 hora da manhã, 6 horas da manhã eu estava vestida de Elsa numa igreja, cuidando de criança. E aí, tipo assim, 11 horas da manhã eu já estava saindo, indo Nossa. para outro trabalho, sabe, fazer recepção de porta de evento. E aí, meu, 11 horas da noite, chegando em casa, o cara bateu no meu telefone: "Não, vamos, trabalhe aqui pra mim num bar que eu preciso de uma substituição". E tipo, meu, você é cansada, você é exausta mental, você é exausta físico, e eu vou falar: "Não, eu não consigo". E aí você trabalha virada mais uma vez e mais uma vez. Quando o seu corpo desliga e fala: "Não, agora chega, você tá mal, você precisa ficar bem, você precisa descansar", o mental ele não dá mais daqui pra frente. Meu, às vezes eu respiro, assim, eu durmo, acordo e falo: "Cara, eu precisava estar trabalhando, eu precisava estar correndo atrás dos meus sonhos, porque ninguém vai fazer isso por mim. Eu vou ler todos os livros do mundo agora no meu tempo ocioso, aí eu vou ouvir todas as músicas, e aí eu vou ler todos os filósofos. Exato! E assim, agora eu vou transcender, Essa eu vou abrir o autocobrança, computador". tipo, no descanso. Não É tem, não tenho foda. descanso, né, eu estou sempre buscando ser uma pessoa mais inteligente, mais interessante, correr atrás mais dos meus sonhos e coisas que nem sempre dependem da gente, né. Muitas vezes não, na realidade. Quase Muitas não. vezes, a maior Quase nunca parte que das não. vezes não. É difícil, assim, romantizar. E às vezes eu já me peguei romantizando, muito isso como uma forma de sobreviver mesmo, sabe, tipo, meio autoalienação. "Não, eu tenho Sim. que encher minha agenda de coisa", e na verdade eu estava sufocando e não queria ver que eu estava meio desesperada, assim mesmo, de tipo, eu escolhi uma carreira que é difícil e se eu não ralar pra caramba, eu só não vou chegar onde eu quero. E onde eu, tipo, meio que prometi mesmo, assim, quando eu decidi, assim, a minha carreira e tal, e eu tive uma conversa, assim, com os meus pais, inclusive meus pais, gente, desde o começo me apoiando, sabe, e quando eles viram, né, que eu tinha aptidões artísticas, me colocaram em aula de canto e tudo mais, e eu estava decidida a fazer fonoaudiologia. Eu passei em fonoaudiologia no segundo colegial, na USP, só que aí no terceiro colegial eu falei: "Não, eu vou levar de boa, já passei na faculdade que eu quero, no curso que eu quero, então também vou dar uma segurada, também não vou me desesperar que nem é o terceiro colegial geralmente". Só que aí Sim. no processo eu continuei com as minhas aulas de canto, de piano e eu tipo: "Putz", todas as justificativas que eu tinha pra fazer fonoaudiologia é que eu queria fazer música depois, e essa era a carreira mais Uhum. próxima que eu encontrei da música. E aí eu fiquei: "Cara, eu tô entrando num curso porque na verdade eu quero fazer música, que", né, enfim. E aí eu tive essa conversa com os pais, fui chorando, crente que eles iam, tipo, sabe, eu não sei, eu tenho uma estima meio baixa também, então pode ser um reflexo, na verdade, mais disso do que de qualquer coisa, assim, familiar, né. Então eu fui já chorando, falando: "Ai, eu quero fazer música", juro. Eu amo. E aí meus pais, tipo: "Tá, ok". Tudo bem, você quer fazer música, mas você
sabe que esse caminho que você tá escolhendo é um caminho difícil, que provavelmente você vai ter muito mais dificuldade de fazer dinheiro do que a sua irmã, por Sim. exemplo, que seguiu na medicina, né. E aí eu, tipo, minha mãe conta até hoje, sequei as minhas lágrimas e falei: "Quem disse que eu não vou fazer sucesso?". E eu acho que aquele dia foi meio que uma promessa pra mim mesma, sabe. Uhum. Tipo, tá, que o mundo esteja contra mim, mas eu vou fazer essa merda acontecer. Então, eu acho que às vezes eu entro e romantizo essa pira toda de encher o tempo fazendo curso, não é à toa que meu currículo é grande, assim, é meio que esse desespero mesmo, de tipo, tá, se é difícil como atriz, então eu vou investir como técnica pra eu ficar próxima dos atores e das produções, e eles me notarem ali e me chamarem para os projetos deles. Então eu fui traçando caminhos, tá ligado? Tipo, pra me sustentar e conseguir conquistar esse lugar que eu sei que é meu e que tô chegando lá, sabe. Mas, às vezes é sufocante esse desespero e essa, eh, pressão, às vezes, que não é que tem alguém falando aqui: "Ai, você tem que", sabe. É, tipo, óbvio que tem as expectativas da família, das pessoas envolvidas, sempre tem, mas eu acho que é essa pressão de, tipo, essa é uma carreira complicada. Então, a gente tem que trilhar ali um caminho com muita consistência, porque senão não vira. Não vira e a gente vai ser Uhum. frustrado. E o que mais tem é artista frustrado, porque Que é mais tem? muito difícil. É Uhum. foda. Só que, enfim, falando desse rolê todo de romantização, assim, é bem complicado, mas às vezes é quase uma alternativa para você sobreviver mesmo, assim, sabe, de não Sim. pensar muito sobre e só continuar em ação, só continuar em movimento, porque se você parar para pensar muito sobre, você só vai só que já teve momentos, gente, já tive 2 burnouts, já. Tipo, já teve Uhum. momentos que é isso, você chega no limite e aí você tem que encontrar esse equilíbrio. E aí, de uns tempos, né, um tempo atrás, eu estava encarando assim, tipo, óbvio, eu estava trabalhando, porque as contas não param, mas eu Exato. estava eu estava encarando como um momento de, tipo, logo menos eu vou investir nos meus projetos, eu vou mergulhar de cabeça, eu preciso dar uma resetada aqui na minha cabeça, ter descanso, ter respiro, é tipo férias que não é férias, Uhum. mas porque daqui a pouco vou entrar nessa loucura de novo. E é isso, eu tive que dar essa resetada, porque a romantização ela não funciona por muito tempo. Não funciona, porque aí Não. vem o burnout, aí vem a ansiedade, aí vem tudo te esmurrando, porque você não tá se dando tempo, você não tá se dando respiro, você não tá no equilíbrio, né, não tá no equilíbrio. Só que é um Cara, Sim. meio muito difícil de equilibrar, realmente. impressionante como nenhuma experiência é individual. Meu Deus, o meio artístico ele é uma coisa, né. Aconteceu a mesma coisa comigo, eu fazia jornalismo, porque eu sentia que era a carreira mais próxima que eu conseguiria unir, tipo, política, estudos e falar sobre isso. E aí eu no meio da carreira de jornalismo, trabalhando como jornalista, e aí eu concluí que na verdade eu odiava jornalismo, eu odiava tudo que remetia ao jornalismo. E aí eu fui falar com a minha mãe, tipo: "Cara, sabe meio que meu sonho desde que eu tenho 14 anos de ser jornalista? Era uma máscara pra, na verdade, uma coisa que eu sempre quis fazer, que é ser atriz". E a minha mãe, tipo: "Tudo bem, você sabe que vai ser um caminho difícil". Aí eu: "Então, não é como se jornalismo desse dinheiro também, né, meio que pra morar debaixo da ponte eu já estava preparada". Então eu não escolhi assim: "Ah, também é uma coisa nova, vai me dar muito Eu dinheiro". Ah, tô amo. ganhando muita grana, estou tocando 6 por meia dúzia, a diferença é que eu vou ficar mais feliz, é a única diferença que vai ter. Aí a gente riu, tal, mas isso é muito real, assim. Ano passado eu tive um burnout, porque, assim, morando sozinha, pagando muitas coisas e no meio da arte, e ficar muito tempo longe do palco, e ficar muito tempo pensando em por que que eu estou tão longe do palco, tudo isso foi muito difícil. Eu tive um burnout, e aí eu conversei com um psicólogo, e aí ele falou assim: "Não, você precisa, né, ficar tranquila, respirar, você precisa trabalhar mais o seu psicológico". Eu: "Nossa, então, meio que o burnout ele já vem, né, do não trabalhar o psicológico, se você não fala isso, não tem nem como saber". E aí eu falei assim: "Não, Sim. tranquilo, vou ficar em casa, então vou tentar fazer algumas coisas que eu goste, que não me remetam a trabalho". E eu todos os dias eu ficava: "Eu tô pra trás, as pessoas que estão no mesmo momento que eu, elas estão indo atrás dos sonhos delas, elas estão competindo, elas estão chegando, e eu tô ficando pra trás".
E eu ficava o tempo todo assim: "Se eu não trabalhar, eu não vou funcionar", porque a gente cresce com a frase, né: "O trabalho dignifica o homem". E isso é uma frase muito, meu, final de capitalismo mesmo, tá ligado? Estágio final, porque o trabalho ele não pode dignificar o homem de forma nenhuma. Se você é só o seu trabalho, então você é só uma peça no jogo, e eu acho que a gente faz arte justamente pra poder sair disso, sabe? Não ser mais uma peça no Uhum. a gente faz arte porque a gente não consegue fazer outra coisa, e isso é uma realidade, isso é uma realidade, eu não consigo fazer outra coisa. Se eu fizesse qualquer outra coisa que não fosse criação de experiência com o público, com sentimentos, eu não conseguiria fazer outra coisa e ficar feliz. E conseguiria fazer outra coisa e me sentiria bem, e faria com maestria da forma como eu faço as coisas que eu faço hoje em dia, pensando que lá na frente vai me dar um retorno. Então, assim, o meu burnout ele teve muito esses 2 lados do eu preciso descansar, mas eu tinha uma ansiedade muito forte de que se eu descansasse eu ficaria para trás, e eu preciso sempre estar numa linha de chegada, que é totalmente imaginária, né, é uma linha de chegada imaginária. Quem vai chegar aonde, quando, fazendo Pois eu acho que a gente, em alguns momentos, eu também sinto como vocês, né, nesse lugar onde a gente se cobra muito, onde às vezes o descanso ele não é um descanso bom, ele não é um descanso de revigorar, é na verdade você tá ali, você tá no banho, no descanso, pensando em outras coisas e já querendo novos projetos e já se colocando nesse novo lugar, né. Mas eu acho que hoje em dia o romantizo muito menos, esse lugar de fazer um monte de coisa. Inclusive eu acredito que nesse novo momento meu, assim, eu acho que eu tô muito mais pensando aonde coloco a minha energia, escolhendo mais, assim. Então, às vezes, vem alguém: "Ai, Maila, por favor, dirige meu", e hoje em dia eu consigo falar: "Ai, não, não, não é interessante pra mim". Eu já estive no lugar de qualquer um tava bom, qualquer pra eu estar ali fazendo. Só que hoje em dia eu acho que eu já tô nesse lugar, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, óbvio, mas eu busco fazer coisas onde eu esteja mais completa, até porque eu puder, que é assim, a gente vive num capitalismo que nos mostra onde, isso é o sucesso, isso é o famoso, isso é o correto. Mas ao mesmo tempo, a gente vem buscando também como seres, né, conforme a gente vai fazendo mais idade também, a gente vai ficando mais velho e não tem jeito, a gente vai percebendo que não é isso o sucesso, né? O Uhum. sucesso tá num lugar onde você possa viver bem dentro desse mundo que nos foi dado e é a oportunidade que a gente tá aqui, infelizmente ou felizmente, né, nesse lugar, nesse tempo agora, que é nessa estrutura, mas ao mesmo tempo o que te traz completude mesmo, né, como artista, como, pessoa no mundo e o que você busca, né. Nossa, eu concordo muito com você e eu acho que o sucesso, ele começa quando a gente aprende a dizer não. Quando a gente Exato. aprende a dizer não que começa a virar pra gente. Porque a gente tem que acho que é muito fácil da gente se humilhar nesse mercado, da gente se vender Sim. mesmo e, tipo, às vezes tem necessidade mesmo, É, tipo, você quando é tem com dinheiro conta. fazer o quê? Tipo, Faz você tem parte. conta, não tá fechando o trabalho direito, e aí você começa a aceitar uns cachês, tipo, absurdamente baixos, e aí a gente Sim, vai sim, 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 nesse desespero. E quando a gente aprende a dizer não e colocar limite mesmo, tipo: "Não, você não vai", mesmo que você esteja precisando, você não vai. sim. Você vai usar o tempo que você usaria pra receber um Ganhar cachê de um almoço, sei R$ 2? lá, que tipo, às vezes é cachê de um almoço em São Paulo. São Paulo é Exato. caro. Tipo, dependendo do cachê, é isso, tipo, é o valor de você comer uma comidinha ok, legal. E aí você tem que começar a colocar esse limite mesmo, de falar assim: "Não, o que você usaria de tempo investido pra ganhar um almoço, você vai sentar sua bundinha e você vai fazer um rolê Outra seu". coisa, exato. Exatamente Sabe? isso. Tipo, tem Exatamente que isso. virar essa chavinha, e é quando vira essa chavinha que não te o sucesso não vira. Não vira se você não souber dizer não. A gente tem que aprender. Exato. E às vezes é foda, e dependendo da sua personalidade ainda, pra mim foi muito difícil. Pra mim foi Sim. muito difícil, porque ele: "Ah, é libriana, quer acolher todo mundo". "Não, eu vou ajudar no seu projeto". E às vezes não é que você não acredita no projeto do outro, ou que você não acha Não, interessante, não é isso, mas exato. para você chegar onde você quer, para você alcançar seus sonhos, você tem que saber que tem uma trajetória ali que você tem que construir. E se você dedicar todo o seu tempo ao projeto dos outros, você não vai chegar. Que tempo que você vai perder no Exato. seu? E se for pra fazer algo que você componha e que não seja você o ali, né, na autoria total, que seja uma coisa que realmente te traga essa qualidade de tempo e que te agregue, não só agregar como
enfim, mas que te agregue como ser também. Ideia capitalista mesmo, de entrar na engrenagem e fazer parte dela e ser útil enquanto a gente ainda tem tempo tempo de exercer as coisas e fazer mesmo de fato, que a gente acaba, muito das coisas você olha pra trás às vezes: "Cara, eu fiz isso, isso e isso naquele meu ano, mas nada disso de fato, me preencheu como". E aí meu tempo foi, e eu perdi aquele ano, perdi não, eu ganhei com algumas coisas, mas que era aquelas coisas eu já tinha alguns 5 anos atrás eu já tinha feito essa experiência, eu já tinha cumprido esse papel em outras coisas. Então agora, já que eu tenho esse pouco tempo, e aí eu tenho que ganhar dinheiro com esse tempo aqui, e esse tempo é o tempo que eu vou agir com o meu, né, meu pensar artístico e trazer esse sucesso, pelo menos nesse momento desse jeito, então que seja no que eu realmente acredito, né, que faça sentido. E existe um momento também que você consegue repartir, eu acho, essa nossa vida mesmo de: "Ai, isso não é sucesso, esse não é o único sucesso, não vou talvez eu não ganhe milhões, né, não chegue nem perto disso, que quero viver dignamente, claro, mas eu não vou ganhar milhões, talvez eu não chegue nesse lugar, nessa repercussão, eh, mundial, que às vezes a gente lá, juvenil, pensa, né: "Não, eu vou ganhar o Oscar sim". E é possível, lógico que é. Só que talvez você ir trabalhando com o que faça sentido pra você hoje, porque a gente não sabe mesmo como vai ser, né, a gente não tem a noção do tempo. Então, às vezes você trabalhando com coisas que façam sentido, talvez, você chegue mais rápido naquilo que você imagina. Me revigora quando eu trabalho com essas coisas, né. Isso acontece Sim. muito comigo. E com vocês, vocês já tiveram essa vocês acham que cansaço pode ensinar alguma co já ensinou alguma coisa? Ah, com certeza, né. Chegar nesse pico de exaustão e não aprender nada, eu acho que não é pra qualquer um, sabe. Tipo assim, você tem que se esforçar muito para entrar nessa engrenagem de exaustão, de chegar no ponto de você ter um burnout, do seu corpo falar com você da forma mais expressiva possível e você não tirar nada disso, né. O cansaço ele ensina a gente o tempo Sim, todo, né. Às vezes a gente quer fechar o olho, porque é importante que a gente esteja lá fazendo tudo, tal, mas se a gente parar pra prestar atenção, você não tem como você não aprender com isso, sabe. Às vezes eu indo de um trabalho para o outro, fazendo, o trajeto, né, que eu faço para ir para o trabalho, eu me questiono, sabe. Aonde eu vou chegar com isso? Quem que eu quero conhecer com isso? Quem são as pessoas que vão estar lá? O projeto, apesar de ter que fazer sentido com os nossos princípios, e isso nunca a gente vai poder deixar de lado, porque é impossível separar a arte do artista, eu acho que a gente tem que também lidar com as coisas que a gente ser um pouquinho mais frio em alguns momentos, né. lidar com as coisas Pensar que com a a gente razão às vezes, né. discorda, lidar com as coisas que a gente discorda, mas de forma leve. Não tô falando de fazer coisas que vão contra aquilo que a gente acredita, mas lidar com as coisas, tipo assim: "Meu, é só um trabalho, sabe, não sou eu, é só o momento em que eu estou vivendo". Ô Mai, eu acho que meu celular vai Sim. acabar a Uhum. bateria aqui. É, Deixa eu só colocar pra carregar rapidinho. vai lá. Não, mas eu concordo muito, assim, que eu acho que quando a gente chega no fundo do poço, tá tudo bem que a gente chegou no fundo do poço, mas a gente tem que olhar pra cima, a gente falar: "Não, eu vou sair daqui". E, Uhum. nossa, o meu segundo burnout, acho que foi muito assim. O meu segundo É, burnout já foi um ensinamento em várias camadas, assim. ai, Eu gente, eu cheguei no ponto, e não é coincidência que foi o meu segundo burnout, eu cheguei no ponto que eu tinha há muito tempo já tirado os sisos do lado esquerdo, e ainda faltava do lado direito, que eu tirei cima a baixo, certo. e aí eu ia fazer, né, e aí só que aí a clínica fechou, aí teve um rolê de mudança de plano de saúde, não sei o quê, e eu fiquei um tempo, aí eu fui no dentista, que aí eu fiquei: "Ai, cara, os sisos estão aí", o dentista falou: "Olha, se quiser tirar, você pode até tirar, não tem necessidade", mas como tirou do outro lado, aí eu fiquei: "Ah, tá", aí ficou, né. Aí surgiu um trabalho, e eu estava, tipo, trabalhando no eu estava o que que eu estava trabalhando? Acho que eu estava não sei, eu acho que estava num projeto, uma empresa, sei lá, nem lembro o que que era. E aí eu falei: "Putz, se eu tirar o siso, eu pego o atestado de 2 dias, que é nesse Muito. trabalho", juro, "que aí eu consigo pegar esse trabalho
e aí mandar atestado pro outro. Meu Deus, olha a cabeça, gente. Você vê que a pessoa não tá batendo bem quando ela faz uma coisa dessa, né. Aham. O desespero tá estampado na testa de uma pessoa que faz uma coisa dessas. E eu fiz isso. Sim. E aí eu estava toda anestesiada, toda eu fiz, tirei, aí eu fui direto pro trabalho. Aí que era uma Meu gravação de um Deus. podcast, eu estava sendo operadora de um videocast, na verdade. Eu Ah, estava sim. fazendo a operação e era num ai, como é que chama? Feira, sabe feira que tem Center Norte, nessas Sim, sim. e aí era de uma empresa, tal, com uma galera que eu já trabalho, assim, há um tempo. E aí vira e mexe rola essas feiras, e aí eu fui fazer essa operação e tal, e eu peguei o atestado, mandei para o outro e fui. Tirei e fui. E aí é aquela coisa, né, quando você sai tá uma maravilha que a anestesia tá lá, e aí fone de ouvido aqui, Meu eu, Deus. assim, eu estava já meu psicológico já estava por um triz, eu já tinha acabado de ter o primeiro burnout, aí eu estava saindo, de um curso que estava consumindo muito meu tempo. Ah, era por conta disso, era o curso! Era atestado, eu Ah! estava quase bombando por falta, eu não estava conseguindo conciliar trabalho e estudo. Aham. E é um curso público, e eles são rigorosos, é São Paulo Escola de Sim. Dança, né, eu estava fazendo teatro musical lá. E eu estava Sim. assim, tipo, conta batendo na porta, você tem que continuar trabalhando. Ah, mas tem uma porcentagem de falta, e eles exigentes, sempre passando, olhando na cara, não tinha nem como burlar, tá ligado? Tipo, Aham. e Não não é tem como nem alguém assinar pra você, né, dar um presente. não Ai, tem, não tem. E às vezes, gente, burlar as regras não é por mal, às vezes é, tipo, só uma exato. pessoa querendo Sobrevivência. é sobrevivência. Tipo, você quer estar ali fazendo o curso, você quer ter uma formação, ter as aulas incríveis, profissionais incríveis, estrutura maravilhosa do local. Você quer Sim, desfrutar disso, mas você também tem as suas responsabilidades financeiras. E é um curso exato. assim. Ah, gente, agora tem a turma de manhã, mas quando eu entrei no curso, tinha acabado de começar esse curso de teatro musical na São Paulo Escola de Dança. E assim, só tinha vespertino. Que né, quem que pode? Só Nepo Baby nessa merda, né? Só Porque nepo baby, assim, exatamente. tipo assim. E eu lá, né, aquelas e eu lá. Juro. Então, assim, e é muito louco, porque, enfim, você vai vendo várias questões, porque você no primeiro dia de aula tem uma sala cheia e você vai vendo que não é sustentável. E não é porque a galera não quer estar ali, entendeu? Mas, Exato. enfim, e aí mandei o atestado pro curso pra conseguir não bombar, continuar o curso e trabalhar e pagar minhas contas, sei que e aí tinha um cara, foi uma ocasião que tinha um co-host, né, então tinha o rapaz que eu sempre trabalho, o Luiz, e aí surgiu, brotou esse cara que eu não vou falar, vai que, não Vai vou que. não vou falar nomes, mas enfim, Exato. brotou. E assim, um cara, ai, meio Faria Limer, sabe aquela coisa Ai. assim de todo mundo me serve? E aí chega Uhum. reclamando de tudo, e aí aquele falso amigão, mas que fica enchendo, apurrinhando a porra do meu saco. E eu assim, Sim. anestesiada, corrida, com curso, preocupada, porque assim, acho que teve uma questão de acho que os dias não foram suficientes, assim, teve alguma coisa assim, mas aí depois deu certo. Enfim, mó tour, e aí esse cara me azucrinando, não sei o quê, e aí, o que que aconteceu? Estavam com 2 hosts. Geralmente quando era só o Luiz, ele manejava de forma que eu conseguisse sair pra comer, pra ir ao Certo. banheiro, só que quando chegou esse cara, Acabou. acabou. Tipo, ele fez nesse evento, né, tipo, acho que foram 2, 3 dias, sei lá. E em outros eventos que era só o Luiz, era tranquilo, porque ele organizava a agenda de forma que eu conseguisse sair, comer, ir ao banheiro, sabe, trabalhar de forma Faz. sustentável. E esse cara ia metendo gravação nas janelas. Então o Luiz passava uma grade e ele chegava e metia gravação, metia gravação. Eu fiquei horas sem comer, eu acho que eu fiquei o evento inteiro, na verdade, sem comer. Tipo, Meu o que eu conseguia Deus. era coisa que o Luiz levava, assim, pegava uma maçãzinha, um negocinho, levava pra mim, assim. E aí, no final, tipo, batendo o horário, último dia, o cara enfiando porra de podcast, de gravação, e eu não conseguindo comer, não consegui e assim, anestesiada, fone Ah, pressionando meu dente, a anestesia já tinha mandado beijos, eu estava, tipo, dor, vontade dor. de fome, vontade de ir ao banheiro, vontade de existir, porque às vezes a gente precisa só olhar para o teto, e assim, muita Exato. função, é imagem, vídeo, enfim, corte de câmera, eu fazia operação de áudio, operação de gravação e operação de câmera. Então assim, muita coisa. Gente, eu juro por Deus,
que eu estava transbordando raiva. Juro, porque aquele cara. E aí eu já estava assim. E eu, quando eu tô com muita raiva, eu choro. Então, assim, Ai. eu já estava com cara de puta, mas é aquele puta meio assim, vou chorar a qualquer momento, vem aí. E aí, o filho do Luiz, tava sendo o host, né, compartilhando com esse outro cara, olhou através do vidro, acho que eu tava transbordando todos os sentimentos, enfim. E aí ele falou: "Não, vai lá, dá um descanso, eu continuo, eu toco daqui e tal". Gente, eu saí, eu deitei num puff, tinha uns puffs no meio da feira. Eu deitei num puff, eu olhei pro teto e eu chorava, e eu chorava. E aí eu falei: "Meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo mesma?" De quê? Por 2 quê? milhões de reais? Não. Não é 2 bilhões. 2 milhões eu até faria, mas não. Eu faria, com certeza. Você Mas faria comer e tá tudo certo. Olha, assim, quero chegar no dia que eu vou ter tanto trabalho que eu possa falar: "Ah, 2 milhões, quero chegar Não nesse dia". quero. Não Amém, tem exatamente. tantos. Mas enfim, gente, e aí a gente tem que ter a sabedoria. Tipo, tá tudo bem a gente chegar no fundo do poço. A a gente vive altos e baixos, nós somos humanos, mas a gente, quando chega no fundo do poço, a gente tem que só olhar pra cima e falar: "Eu não posso cair nesse buraco de novo. Eu vou marcar bem, eu vou sair desse buraco, eu vou marcar, eu vou botar uma faixa, eu vou construir um negócio pra impedir que eu caia de novo, mas eu não posso cair aqui de novo", sabe? Exato. Então, com a sabedoria certa, com certeza, vira um ensinamento. A gente só precisa chegar no ponto, tipo, que a gente olha e fala: "Tá, aqui eu não entro mais". Meninas, papão, hein? Incrível! Foi incrível Uma ter essa troca aqui delícia, com vocês. Foi uma delícia, de fato, foi revigorante. delícia. Obrigada demais pelo convite. Meu primeiro podcast. Eu amo, gente. Que delícia, né? Gente, foi muito E queria também aproveitar esse momento de despedida, né, de agradecimentos por vocês terem aceito aqui, antes da gente falar tchau para nossa audiência, queria que vocês falassem aí, aproveitando que vocês são pessoas que fazem tantas coisas, mostrem aí pro público onde a gente segue vocês, como que a gente chega até vocês, para comprar o servicinho de vocês. Pode começar, Vi. Olha, @Victoria Pascales em todas as redes sociais. Pode me contratar lá, pode me chamar. Vou até a sua empresa, faço uma peça, faço uma recriação, me contratem para fazer filmes, vídeos e tudo mais que der, muito dinheiro, até eu ser uma atriz muito consolidada. Aproveitem agora, tá? Porque muito em breve eu vou entrar no Big Brother e vou sair muito. Exato. Maravilhoso. Amém. Aproveitem Maravilhoso. enquanto tá tempo, É por enquanto dá enquanto tempo. só, tá, gente? Dê Aproveita. uma oferta. Ó, me sigam, @Bárbara_Frazão. Bom, eu tô com um projeto também, e sigam @Bárbara_Frazão. E também sigam @Suaviton, com M no final, que é o meu projeto musical, que é esse que tá causando também toda essa loucura que eu descrevi do dia de hoje, que amanhã acho que vai dar um respiro, mas a gente tá nesse corre, que é um grupo musical que toca MPB, jazz, R&B, a gente passa por, enfim, bossa nova, gêneros musicais maravilhosos. E somos um trio nesse formato que a gente está trabalhando agora. Então é voz, piano, violão, guitarra, baixo, pandeiro, percussão, enfim. Tem umas variedades bem gostosas aí de formação. E a gente toca em casamento, em bar, em evento, então podem nos chamar. E eu sou atriz também, então sigam aí também meu perfil, me chamem aí para seus projetinhos, que a gata tá querendo. Tá on. Você vai cantando, Gente, tá? foi Sigam incrível. mesmo. Tem gente que estão tendo vários Lógico, showzinhos. A gente vai amor. tocar, ó, na Pinacoteca de Mauá, dia 7 de março, numa amo. exposição artística de uma artista maravilhosa, que é a Merlin, que foi nossa fotógrafa também na sessão que a gente fez de fotos para colocar aí nos nossos materiais e divulgação do Suaviton. Então, assim, ó, dia 7, já organizem aí, que vai ser babadeiro. E a gente tá fechando alguns showzinhos, aí a gente também vai botando lá no Instagram, então sigam pra acompanhar. Amém, gente. Então vocês já sabem aí, audiência, corra seguir essas mulheres, que elas são maravilhosas. E grande beijo pra você que nos ouviu. E para você que chegou até aqui,
Se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!